Sejam bem-vindos, amados irmãos. Que alegria estarmos juntos para mais uma homilia diária. Hoje, quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, terceira semana do tempo comum. O semeador saiu a semear. Um dia santo e abençoado, amados de Deus. Hoje iremos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Com o sermão de Santo Atanásio de Alexandria, conhecido como o pai da ortodoxia, foi um grande teólogo e bispo que lutou pela verdade da divindade de Cristo, consolidando a fé cristã no Concílio de Nicéia e defendendo a Igreja contra o arianismo. Abra seu coração para a palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo, às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou. Enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia, Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus, para os que estão fora. Tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sermão de Santo Atanásio de Alexandria. Ao homem lhe cabe semear, a Deus dar o crescimento. Passava o Senhor por algumas sementeiras, o grão de trigo entre as messes, aquele grão de trigo espiritual, que caiu em um lugar determinado e ressuscitou fecundo no mundo inteiro. Ele disse de si mesmo: Se o grão de trigo não cai na terra e morre, fica infecundo, mas se morre, dá muito fruto. Passava, portanto, Jesus por algumas sementeiras. Aquele que um dia haveria de ser grão de trigo por sua virtude nutritiva, por enquanto é um semeador, conforme se diz nos evangelhos. O semeador saiu a semear. Jesus, é verdade, espalha a semente generosamente, mas a quantia do fruto depende da qualidade do terreno. Porque no terreno pedregoso facilmente a semente seca, e não por impotência da semente, mas por culpa da terra, pois enquanto a semente está cheia de vitalidade, a terra é estéril por falta de profundidade. Quando a terra não mantém a umidade, os raios solares, penetrando com mais força, ressecam a semente. Certamente não por algum defeito na semente, mas por culpa do solo. Se a semente caiu em uma terra cheia de espinhos, a vitalidade da semente acaba sendo sufocada pelos espinhos,
que não permitem que a virtualidade interior se desenvolva devido a um condicionamento exterior. Em vez disso, se a semente cai em terra boa, nem sempre produz resultado idêntico, mas algumas vezes 30, outras 60 e outras 100 por 1. A semente é a mesma, os frutos diversos. Como diversos são também os resultados espirituais naqueles que são instruídos. Saiu, pois, o semeador a semear. Em parte o fez pessoalmente e em parte através de seus discípulos. Lemos nos Atos dos Apóstolos que após o apedrejamento de Estevão, todos, menos os apóstolos, se dispersaram. Não que se desagregassem por causa de sua fragilidade. Não se separaram por razões de fé, mas simplesmente se dispersaram. Convertidos em trigo por virtude do semeador e transformados em pão celestial pela doutrina de vida, difundiram por toda parte sua eficácia. Então, o semeador da doutrina, Jesus, Filho unigênito de Deus, passava por algumas sementeiras. Ele não é apenas semeador de sementes, mas também de ensinamentos densos de admirável doutrina, em conivência com o Pai. Este é o mesmo que passava por algumas sementeiras. Aquelas sementeiras eram certamente portadoras de grandes milagres. Vejamos agora o que diz respeito à semente no momento da semeadura. E falemos dos brotos que a terra produz na primavera, não para abordar de forma técnica o tema, mas para adorar ao autor de tais maravilhas. Vão os homens e, conforme o seu leal saber e entender, atrelam os bois ao arado, lavram a terra, afofam as camadas superiores para que as chuvas não escorram, mas empapando profundamente a terra, façam germinar um fruto copioso. A semente lançada a uma terra bem afofada possui uma dupla vantagem. Primeiro, a profundidade e a frieza da terra. Segundo, permanece oculta, resguardada da voracidade das aves. O homem certamente faz tudo o que está ao seu alcance, mas não está ao seu alcance o fazer frutificar. Ao homem lhe cabe semear, a Deus dar o crescimento. Quando a semente começa a brotar e cresce, desprende-se da espiga e o fruto indica se se trata de trigo ou de joio. Compreendestes o que acabo de dizer. Agora devo dar um passo a mais e apontar para realidades mais espirituais. Mediante os apóstolos, Jesus semeou a palavra do reino dos céus por toda a terra. O ouvido que escutou a pregação a retém em seu interior, e ela brota na medida em que frequente assiduamente a igreja. E nos reunimos em um mesmo local, tanto os produtores de trigo como de joio, assim o fiel como o hipócrita, para manifestar com maior realismo o que se prega. Nós, os agricultores da igreja, vamos metendo pelo semeado o enxadão das palavras, para cultivar o campo de modo que dê fruto. Ainda desconhecemos as condições do terreno. A semelhança das folhas pode com frequência induzir ao erro aos que coordenam. Porém, quando a doutrina se traduz em obras e adquire consistência, o fruto das fadigas, então se revela quem é fiel e quem é hipócrita. Amém. Obrigado por acompanhar a homilia de hoje. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas conheçam os sermões dos mestres da fé católica. Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe o seu dia.